Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 4, preparação para o ministério público, Lucas 3, 1 a 4, 13. Nós já iniciamos na aula anterior o capítulo 3, vimos Lucas 3, de 1 a 4. Só irei recordar aqui. No ano 15º do império de Tibério César, o imperador romano, Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus, é Deus quem fala, foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto, João Batista. E ele percorreu toda a região do Jordão, ali em torno ao Jordão, ao rio Jordão, proclamando, anunciando um batismo de arrependimento. O batismo de João é para o arrependimento, é uma preparação para o batismo de Nosso Senhor, que depois a igreja instituiu o batismo. É uma preparação para o perdão dos pecados. Só quem perdoa pecado é Nosso Senhor. João Batista prepara para o arrependimento. Prepara para a remissão dos pecados. Um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A remissão só quem dá é Nosso Senhor. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Aqui Lucas cita Isaías 43 a 5. Isaías 43 a 5. Então aqui nós iniciamos o curso de hoje. Ros gegratai, versículo 4. En biblo logon esaiu tu profeto, conforme está escrito no livro biblo, en biblo, dativo, do profeta Isaías. En biblo logon esaiu tu profeto, nas palavras logon de Isaías, o profeta. Então, está citando o grande profeta Isaías 43 a 5. Voz do que clama no deserto. João é essa voz que clama, que grita no deserto, que proclama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Esse caminho do Senhor tem que ser preparado. Com que? Com o arrependimento. Isso vale para hoje. Nós temos que nos arrepender para receber o perdão. Tornai retas suas veredas. O povo, segundo essa leitura, segundo o profeta Isaías, o povo está retornando do exílio lá na Babilônia. Então está aplainando as veredas, os caminhos, para que o povo retorne. O povo que tinha sido purificado pecou contra o Senhor, contra a lei do Senhor, pecou de idolatria. E hoje existe ainda esse pecado de idolatria, que é tirar Deus do centro da nossa vida e colocar outro Deus, outra pessoa, um outro objetivo de vida. O centro da nossa vida tem que ser Deus. Tirando Deus do centro, se torna idolatria. Tornai retas suas veredas. Todo vale será aterrado, aplainando o caminho. Para quê? Para que o povo retorne do exílio.
toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados. Tudo isso para dizer que o Senhor está preparando o caminho para que o povo retorne. Voz que clama no deserto. O Senhor, porque é o Senhor quem fala através do profeta. E esse profeta do Antigo Testamento, na verdade, é João Batista. Esse profeta que Isaías do Antigo Testamento anuncia é João. Essa voz que clama no deserto é João. Lucas tinha colocado que João estava no deserto, proclamando um arrependimento para a remissão que o Senhor dá. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Depois que houver esse retorno, depois que houver essa preparação, virá a remissão, toda a carne verá a salvação de Deus. Muito importante essa leitura, essa proclamação do profeta Isaías. Fone boontos ente eremo, a voz gritando no deserto, boontos gritando. Etoimassate ten rodon quirion, etoimassate, preparai o caminho do Senhor, está no imperativo do grego. A voz que clama é a voz clamando, no particípio presente no grego. Euteias poieite tas tribos autu, tornai retas suas veredas, tas tribos autu, as veredas dele. Acusativo. Todo vale será aterrado. Passa faraxis, plerotecetai, flaraxis, faraxis, todo vale será aterrado, plerotecetai, será preenchido, será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, cai panhoros, cai bunos, tateinotesetai, tapeinotesetai, será abaixada. Esse o anúncio da voz que clama no deserto, que é João Batista e que foi anunciado pelo profeta Isaías. Cai estai ta escolia eis euteian, as vias sinuosas se transformarão em retas. Kai hai traheiai eis rodus leias, e os caminhos rodus acidentados serão nivelados, todos serão nivelados. E aí vem o versículo 6º, e toda carne verá a salvação de Deus. Cai, obsetai, passa, sarques, toda carne, to soterion tu teu, verá, obsetai, to soterion tu teu, tu teu, a salvação de Deus, soteriologia. A salvação de Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus, porque depois da preparação de João Batista vem o Senhor. João prepara o batismo do Senhor, prepara o anúncio do Senhor, prepara o Senhor que virá perdoar os nossos pecados. A salvação é o perdão dos nossos pecados. E hoje tem o batismo na Igreja Católica, que só esse batismo perdoa o pecado, não o batismo de João. Perdoa o pecado original. O nosso batismo católico perdoa
tira o pecado original. O perdão dos pecados, quando a gente confessa, não existe mais culpa pelo pecado, mas existe a pena pelo pecado. Daí a penitência, que é a pena pelo pecado. Se a penitência não for proporcional à culpa, então temos ainda que pagar uma penitência. E se nós não pagarmos toda a pena de todos os pecados aqui na terra, iremos pagar no purgatório. Purgatório é um estado de vida em que nós iremos pagar a pena dos nossos pecados que não foram pagos aqui na terra. A igreja, então, tem a doutrina do purgatório. O céu, quem está no céu já está com Deus, quem está no purgatório vai para o céu, quem está no inferno não tem mais salvação. O inferno existe, tá? O purgatório existe, o céu existe. Então, todo pecado tem, quando alguém peca, tem a culpa pelo pecado que é tirada. Quando ele confessa, se arrepende, confessa, vai até o sacerdote, e tem a pena pelo pecado. Se a penitência não for proporcional ao pecado, então vai ter que pagar ainda. Se não for proporcional à culpa pelo pecado, vai ter que pagar. Se não pagar aqui, pagará no purgatório. Essa é a doutrina da nossa Igreja Católica. Versículo 7 agora. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele. Ele quem? João Batista. Agora, João falará. Raça de víboras. Por causa do pecado, João era muito radical. Chama aquela multidão, ou as multidões, de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? A ira que está para vir. Muitos hoje dizem que Deus é só misericórdia, não tem a justiça. Deus é misericórdia e justiça. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é misericórdia e justiça. Ele quer a salvação de todos e ele nos concede a sua misericórdia, o seu amor. Mas tem o juízo e tem o julgamento. Ele é juiz e toda essa questão da ira, do castigo, estão relacionadas com a justiça de Deus. Deus irá julgar. Nosso Senhor Jesus Cristo irá nos julgar. Todos nós seremos julgados. Claro que Ele é misericórdia, mas terá um juízo. Nem todos irão para o céu. Nem todos irão para o purgatório. E nem todos irão para o inferno. Mas o inferno existe. Aqueles que se fecharem, que não aceitarem o perdão de Deus, teremos uma última chance, pouco antes de morrer, de nos arrependermos, mas quem não se arrepender, pagará no inferno. Deus é misericórdia e Deus é justiça. Elegem tois ec porel homenos, orlois baptistenai hyp autu, kenemata exidinon tis hypedexen hymin figen apotes meluces orges. É uma pergunta que João faz, né? Apotes meluces orges é a pergunta que João faz e ele fala de um modo muito duro. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Fala da ira de Deus, porque Deus julga. Que está para vir? Certamente a questão da ira de Deus está relacionada ao julgamento de Deus.
O Antigo Testamento é muito claro quando ele fala dessa ira de Deus. É a relação ao juízo. Todos nós seremos julgados por Deus. Produzi, então, frutos dignos do arrependimento. E não comecei a dizer em vós mesmos, temos por pai a Abraão. De novo, o arrependimento que João prega é o arrependimento. Essa pregação de João, ainda hoje, a igreja anuncia. Nós temos que nos converter, todos nós. O que o nosso Senhor quer é a nossa conversão. Produzir, então, frutos dignos do arrependimento. Nós temos que produzir fruto digno do arrependimento. Qual é esse fruto? A penitência, o jejum, a oração. São aquelas ações que nos conduzem ao arrependimento. O importante é o arrependimento do nosso pecado. Depois ir ao sacerdote, hoje na igreja, e confessar o pecado. Não confissão comunitária, mas confissão pessoal, auricular. A igreja só aceita a confissão comunitária em alguns casos. Por exemplo, a confissão e a absolvição comunitária. Um sacerdote está numa terra de missão, hoje tem que viajar, sair, tem que voltar para o seu país de origem. Tem muita gente ainda para confessar, não vai dar para ouvir a todos, então ele faz uma confissão comunitária. Mas essa confissão comunitária só é válida quando o penitente, aquele que recebeu a absolvição comunitária, ele se confessar, ele tem a obrigação de se confessar na primeira ocasião. E se confessar pessoalmente. Então, o sacerdote dá naquela ocasião específica, em terra de missão, ele faz a absolvição, confissão comunitária, a absolvição geral, mas o penitente tem a obrigação de se confessar na primeira ocasião. Quando vier outro sacerdote, ou quando ele for ao local que lá tiver um sacerdote, ele tem a obrigação de confessar aquele pecado, para que aquela absolvição seja válida. Atento. Produzir então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, porque os judeus diziam, temos por pai a Abraão. Eles disseram isso a Nosso Senhor no Evangelho de João, para justificar tudo, dizendo, nosso pai é Abraão, então nós somos escolhidos. Verdade. Abraão é o pai deles? É. Eles são escolhidos? São. Mas se não se arrependerem, não entrarão no céu. Se não se converterem, não entrarão no céu. Serve para nós. Não adianta dizer, eu fui batizado na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, ok. Eu casei na igreja, ok, mas hoje está seguindo a lei de Deus, hoje está confessando o pecado, hoje está comungando de acordo com o que a igreja ensina, ou não? Se não tiver, não adianta. Nada daquilo que falou adianta. Então, o importante é hoje, estar seguindo hoje o mandamento da lei de Deus, da igreja, confessando e comungando. Aqueles que podem comungar. E quem não pode tem que ajeitar a situação para comungar. Não pode ficar no pecado. Né? Claro que tem situações aí, gente que foi casada, separou e casou de novo, com o marido ou a esposa viva. Pode comungar? Não. Não. Mateus 19, tem que ler lá o Mateus 19. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus
pode suscitar filhos a Abraão. Não adianta ele dizer, eu sou filho de Abraão, eu sou batizado. Não. O importante é viver o batismo. No caso deles, são filhos de Abraão, ok, então se convertam. Façam aquilo que Abraão fez. O que ele fez? Acreditou. E a descendência de Abraão, hoje, quem é Cristo? Então se convertam. Que os judeus se convertam à Igreja Católica. Porque aquela que tem a plenitude da revelação, da salvação, é a Igreja Católica. Isso é doutrina do Vaticano II. Unitatis Redintegratio 3. Só a Igreja Católica tem a plenitude da revelação. Nenhuma outra religião tem. E segundo Mateus 16, só tem uma igreja, que está no singular. A minha igreja. Então, igreja é uma só. E como a plenitude foi dada à Igreja Católica, então aquela igreja única é a Igreja Católica. Se entende assim. As outras denominações cristãs têm que se converter à Igreja Católica. E as outras religiões têm que se converter à Igreja Católica. A plenitude da revelação é através da Igreja Católica. E não existe salvação fora de Cristo. Até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Machado, raiz das árvores. Julgamento. Todo esse sentido aqui. João está falando de modo metafórico, mas é o sentido do juízo. Ou seja, se arrependam para alcançar a salvação. O perdão, o pecado, tem que se arrepender. E dar fruto digno do arrependimento. É só dizer, eu me arrependo, não. Tem que viver o arrependimento. Machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir fruto, bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Não, o Senhor falou isso. De novo a questão do fruto. Eu tenho que produzir fruto digno com o arrependimento. Ou seja, uma vida santa, de santidade. Seguindo a lei de Deus, a lei da igreja. Orando, confessando, comungando, exercitando obra de misericórdia, caridade para com os pobres, tudo isso. Jejum, oração, confissão, adoração, missa, esmola. Não é só dizer eu me converti, eu acredito em Deus, nada disso. Se eu não viver a crença que eu digo ter, essa crença não vale na Igreja Católica. Não vale na Igreja Católica, nem vale de acordo com a palavra de Nosso Senhor. Eu tenho que dar fruto. Toda árvore que não produzir bom fruto, e bom fruto, não é qualquer fruto, será cortada e lançada ao fogo. Fogo é a figura do inferno. Se lá tem fogo ou não, não sei. Eu sei que é a ausência total de Deus. A pessoa irá, por toda a eternidade, viver sem Deus. A ausência total de Deus. Não dá nem para a gente imaginar o que é isso. É um inferno. Literalmente é um inferno. E, infelizmente, alguns, não sei quantos, irão para lá. Já estão lá e outros ainda irão. E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? No grego, ainda o versículo 9, quando ele fala do fogo do inferno. Cai eis pir fogo baletai, será lançado no fogo. Coptetai, será lançado no fogo. Esse fogo é o fogo do inferno.
e as multidões o interrogavam. Então, quando João começou a anunciar isso, as multidões começaram a interrogá-lo. Que devemos fazer? Né? Começou a gritar, anunciar. Ele já tinha dito, se arrependam. O fazer aqui o que é? Se arrepender. Pedir perdão. Aí vem Nosso Senhor e ele perdoa o pecado. Hoje, através de quê? Da confissão. E antes do batismo na Igreja Católica. Respondia-lhes. Aqui ele vai colocar as obras de misericórdia e de desprendimento pessoal. Quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. Você tem 2 túnicas? Tenho. Dê para quem não tem. Quem é que faz isso entre nós? Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Quem é que reparte tudo que tem? Muitas vezes nosso guarda-roupa é cheio de roupa. Sapato, isso, aquilo. Está usando? Não. Dê para quem não tem. Precisa de 2, 3? Não. Então dê. Viver uma vida simples, frugal, e não querer acumular. Só que a gente vive num século que é de acumular, ter coisas. Tem um carro que é 2, tem um carro bom que é outro melhor. Aí contrai dívida, não consegue pagar, aí vem o estresse, aí vem o pecado. É a sociedade de consumo atual. Tudo descartável, né? E tudo em função do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem serve a Deus, serve a Deus. Quem serve ao dinheiro, serve ao dinheiro. A questão é que muitos católicos querem servir a Deus e ao dinheiro. Não pode. Olha a radicalidade de João, o desprendimento que João coloca. Quem tiver 2 túnicas, 2 camisas, 2 calças, reparta-as com aquele que não tem. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Viver uma vida assim, penitência, de desprendimento, de não acumular coisa. Né? Alguns publicanos, pecadores, também vieram para ser batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Tinha fariseu ali, ele chama de raça de víboras, e tinha pecador ali, tinha publicano, que queriam ser batizados. Mestre, que devemos fazer? Chamam João de mestre, embora o único mestre é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito, porque os publicanos, Mateus era publicano, era cobrador de imposto, ele exigia mais os publicanos. Por exemplo, o imposto era 4 moedas. Eles exigiam 8, ficavam com 4 e davam 4 ao Império Romano. Os cobradores de impostos ganhavam em torno disso. Isso é roubo, corrupção, pecado. Hoje é igual, né? Toda essa questão aí é muito parecida com hoje, né? Mestre, que devemos fazer? Perguntaram os publicanos e cobradores de impostos. Ele disse: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Recorde Zaqueu, que nós iremos analisar o texto de Zaqueu. Ele disse que vai pagar 4 vezes mais aquilo, devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque roubou 4 vezes mais. O imposto era 2 moedas, ele pedia 8. Roubo. Assim faziam os cobradores de impostos, que eram judeus que cobravam imposto para o Império Romano. Os soldados, por sua vez, perguntavam: e nós, que precisamos fazer? Então, o batismo de arrependimento de João é para todos. Para o fariseu, que é raça de víbora, para o cobrador de imposto, que é um pecador público, para um soldado. E nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: a ninguém molesteis com extorsões. Então, aqueles soldados lá, eles praticavam extorsão também, pediam dinheiro para isso e aquilo, para não prender, para não bater, para não sei o quê. Pediam dinheiro, extorquiam o povo, corrupção.
não denuncieis falsamente e contentai-vos com vosso soldo. Então, eles não se contentavam com o soldo, eles denunciavam falsamente e eles exigiam dinheiro. A extorsão, extorquia o povo. Tá? Então, João, ele fala claramente para o soldado, para o publicano, para o fariseu: se convertam. Aqui está concretamente o que é a conversão. O batismo para quer ser batizado para o arrependimento, o batismo para o arrependimento. Então, se convertam. Não adianta dizer que você tem Abraão por pai. Não pode extorquir o povo. Não pode enganar, não pode roubar. Essa é a conversão, essa é a preparação para o que virá depois e virá o nosso Senhor. Toda essa preparação de João serve para nós hoje. Não adianta ir até o sacerdote não estar arrependido. Se não tiver arrependido, não tem nem perdão. Que tem que estar arrependido. E além disso, depois da confissão, pagar a penitência, continuar a vida de conversão. Não é voltar ao erro. Confessou, foi perdoado e volta a extorquir, volta a roubar. Pode não. Tem que lutar contra. Versículo 15. Como o povo estivesse na expectativa, tudo aquilo acontecendo, João no deserto, vivendo a vida de penitência, falando com muita autoridade, e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, então alguns confundem João Batista com Cristo, com o Messias. Tem a questão do messianismo em Israel nesse período. Em todo o período teve, e ainda hoje tem. Ainda hoje eles aguardam o Messias. Quem? Os judeus. Então, quando viram João no deserto pregando com autoridade, falando do arrependimento, eles disseram: não será esse o Messias, o Cristo? Só que o messianismo naquela época era muitas vezes um messianismo político. Eles aguardavam o Messias como o novo Davi, rei. Eles queriam um novo rei. Por quê? Porque estavam escravizados pelo Império Romano. Então eles queriam um novo rei para libertá-los do Império Romano. Esse era o messianismo político que eles queriam, o Messias aguardado por Israel nesse momento. Só que não é o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus não é político. Ele não veio libertar Israel do jugo romano. Ele não veio trazer libertação político-social. Ele veio perdoar o pecado. Para perdoar o pecado, ele curou, ele ressuscitou, ele demonstrou o poder que ele tem, porque só Deus cura, só Deus ressuscita. Ele ensinou isso tudo para demonstrar que ele é o Messias. Mas essencialmente veio fazer o quê? Perdoar o pecado. Então, o messianismo político que eles queriam não era o que Jesus veio trazer. Jesus fala claramente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não interferiu na política de César romana. Em João 6, logo depois da multiplicação dos pães, que existiu, é um milagre que existiu, não é só partilha não, como alguns dizem, é multiplicação dos pães. Alguns teólogos falam em partilha, não. Jesus multiplicou, depois deu o pão para ser partilhado. Mas existe o sinal, o milagre da multiplicação. Pois bem, em João 6, leia. Depois do milagre da multiplicação dos pães, quiseram fazer de Jesus rei. Messias, rei político. Ele não aceitou, ele fugiu. Nosso Senhor não aceita o messianismo político, social que os judeus queriam. Ele não é um rei político social. Ele é Deus e Filho de Deus. Veio trazer para nós a salvação, que vem através do perdão do pecado, o perdão dos pecados.
todos cogitavam em seus corações que João seria o Cristo. E todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. João, então, tomou a palavra e disse a todos. Então quando todo mundo estava confuso, será que esse não é o Cristo, o Messias? Eu vos batizo com água. Eu não sou o Messias. Eu batizo só com água. O meu batismo é para o arrependimento. Mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Eu só batizo com água, eu só preparo para o arrependimento. Eu preparo para o arrependimento, eu preparo para a salvação. Mas a salvação que dá é o Messias, não eu. Então eu não sou o Messias. Vem aquele que é mais forte do que eu. Quem é? Cristo, Jesus Cristo, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Olha a humildade de João Batista. Isso é para nós, né? Às vezes a gente quer ser mais do que é. Mais até do que Deus. Aqui é ser mais do que Deus, né? Eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Quem desatava a correia da sandália do Senhor era o escravo. Então, João está dizendo, eu não sou digno de ser nem escravo dele. Eu não sou nem escravo dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo representando o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deu esse batismo para a Igreja Católica, que é o corpo dele. Cristo, cabeça da igreja. Então João se coloca no lugar dele. Eu não sou o Messias. Eu batizo com água para o arrependimento. Ele batizará com o Espírito Santo. Ele perdoará os pecados. Ele salvará. E o messianismo de Nosso Senhor não é político. É de perdão dos pecados. A pá está em sua mão. De novo, a questão do juízo. Cristo julgará. Limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. Trigo, celeiro, eira, pá. Linguagem de juízo. O Cristo julgará. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. De novo retorna a questão do inferno. Deus não é só caridade, não é só misericórdia. É caridade, misericórdia e justiça. Ele julgará. Então essa vida aqui seria uma brincadeira. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu mato, eu roubo. Depois vou para o céu. Vai não. Se não se arrepender, vai para o inferno. Se arrepender, vai pagar no purgatório que fez, até chegar no céu. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar ao povo a boa nova. Boa nova é o Evangelho. O Evangelho de João é esse de preparação para o perdão dos pecados. Olá, men kai hetera parakalon eue gelitzeto ton laon. Eue gelitzeto anunciava ao povo laon a boa nova. O anúncio da boa nova. Eue gelitzeto. Eue gelitzeto. Essa a missão de João Batista, continuar a anunciar ao povo a boa nova. Evangelho é a boa nova. Logo depois desse episódio, acontecerá no Evangelho de Lucas a prisão de João Batista. Esse fato nós iremos analisar na próxima lição. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Que a alegria do Senhor seja vossa força. Fique em paz com o Senhor e com Maria.